Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos chegando à conclusão do nosso estudo do livro Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse. Foi uma longa jornada onde nós aprendemos muitas coisas juntos a respeito de Nossa Senhora, sobre a vida, a história dela, os planos de Deus a respeito da Virgem Santíssima e as suas virtudes. Aprendemos também sobre a glória que Deus concedeu a ela, primeiro como mãe de Jesus, depois como filha de predileção e, por fim, como esposa fiel do Espírito Santo de Deus. A mais bendita entre todas as mulheres, a cheia de graças, aquela que gerou o Filho de Deus, que todas as gerações irão proclamar bem-aventurada, porque Deus fez nela maravilhas e por meio dela também realizou maravilhas, e que a humanidade jamais poderá compreender ou aquilatar com todo o valor que Nossa Senhora tem. A reflexão de hoje nós vamos retomar a ideia da restauração, pela qual todos nós estamos passando, e o Padre Jonas recomenda nesse último capítulo do livro de Nossa Senhora, o livro Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse, 5 pedrinhas, semelhantes àquelas pedrinhas que Davi tomou e usou para derrubar o gigante Golias, e que Nossa Senhora indica em suas aparições também em Medjugorje, como sendo indispensáveis para a nossa vitória espiritual contra toda espécie de mal. Quando foi oferecido a Davi a armadura de Saul, o seu escudo, a sua espada, o menino mal conseguia andar com aquele aparato todo. E por isso ele recorreu à arma dos pobres. Ele recorreu a uma funda, que na verdade é um estilingue. E, além disso, ele pega 5 pedrinhas, recolhe 5 pedrinhas ali na margem do rio. O gigante Golias, representante da descendência da serpente, que blasfemava contra Deus, foi fortemente atingido na testa pela coragem, pela bravura e pela fé daquele pequenino representante da mulher, aquele que se tornaria o grande rei Davi de Israel. Veja que Deus, quando nos escolhe para representar a descendência da mulher, não escolhe homens poderosos ou honoráveis, não escolhe gente altamente qualificada e perfeitamente adestrada. Ele conhece a nossa pequenez, aliás. Como Samuel, ele foi capaz de descobrir o pequeno Davi entre os 7 filhos de Jessé, o Belamita. Deus também sabe escolher aqueles que vão representar a descendência da mulher. E como ele fez com Davi, ele quer também nos municiar dessas 5 pedrinhas poderosas que são capazes de arrasar fortificações e prostrar por terra os gigantes modernos que blasfemam também contra Deus e atemorizam os escolhidos do Pai. Mas vamos lá. A primeira pedrinha é a confissão mensal que Nossa Senhora recomenda. Ao recatar os seus filhos e realizar neles a restauração à imagem de Deus, Nossa Senhora sabe que os padres até irão redobrar os seus esforços no sentido de atender confissões, mas não podemos fazer das nossas almas, dos nossos corações, lixeiras onde ficamos acumulado o entulho do pecado. Também não podemos ficar resguardando nossas desculpas e preconceitos. Eu não confesso porque o padre é homem como eu. Não podemos viver agarrados a isso.
Se o lixeiro passa aí na frente da sua casa com frequência para limpar a rua, para levar o seu lixo, vamos nós hoje viver na imundície? É assim que acontece também com as nossas vidas se não houver a faxina periódica, a limpeza, a coleta do lixo. O trabalho de ficar escutando pecados pode não ser fácil para os padres e até muito cansativo, mas os sacerdotes existem para isso, para realizar e fazer a vontade de Deus, e para ele isso é motivo de alegria, ser canal de perdão divino para toda a comunidade. É, na verdade, um ato de amor que ele faz, de heroísmo do padre, empenhar-se pela restauração da graça e da amizade da comunidade com Deus Pai. A poluição espiritual do mundo hoje é enorme e nós precisamos fazer essa faxina permanentemente, sem descuidar, para manter a nossa casa limpinha. Se não tomamos banho todos os dias e mantemos a nossa higiene pessoal, nós vamos nos acostumando a viver na sujeira. Por isso essa recomendação é tão importante nos dias de hoje. O demônio desceu sobre a terra com grande ira, está trazendo a sua imundícia, a sua poluição para as vidas das pessoas, e a confissão é aquela asepsia das nossas vidas e das nossas almas, tão indispensável. Estamos sendo recatados de toda essa imundície e por isso precisamos buscar a confissão de todas as maneiras. Se na sua própria paróquia a confissão não está acessível sempre, procure outra comunidade. Faça peregrinações para comungar na cidade vizinha, no distrito mais próximo, mas não deixe de exercer este que é o seu direito de confessar-se com um padre. Não se esqueça de fazer antes um bom exame de consciência, sincero e profundo, não esquecendo de nenhum dos seus pecados, para que, ao receber o perdão, você fique verdadeiramente em estado de graça. A segunda pedrinha que Nossa Senhora nos recomenda é a oração. Precisamos rezar mais e precisamos rezar melhor, conforme a orientação de Nossa Senhora. Rezar melhor é rezar com o coração, segundo ela. Muita gente faz caminhada para manter a saúde, e é assim também com a oração. Quanto mais se ora, mais a saúde da alma vai revigorando, e se você deixar de caminhar, os seus músculos vão ficando moles, vão ficando frouxos, seu fôlego vai se esvaindo, e assim acontece também com a oração e com o nosso corpo espiritual. Para ter a alma sadia, precisamos orar mais e melhor, com intensidade, mas também com assiduidade e profundidade. Quanto mais rezamos, maior vitalidade espiritual nós teremos. Disposição para as coisas de Deus, nós teremos também a possibilidade de buscar as coisas santas com maior dedicação e com maior fervor. O que explica até porque muita gente por aí nos dias de hoje sofre da tibieza espiritual, não tem ânimo para nada que a igreja propõe ou que a comunidade propõe. Isso é tibieza, isso é falta de exercício e de oração. A receita de excelência que Nossa Senhora dá é a oração do rosário todos os dias. Não é somente a oração do terço, com alguns mistérios, mas os 4 terços que contemplam os mistérios. Hoje são 4 terços, os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, conforme Nossa Senhora tem recomendado, com a segurança de meditarmos toda a vida de Jesus e alcançarmos graças e promessas que acompanham essa excelsa devoção. Não deixe de rezar o seu rosário. No começo pode ser até difícil, eu sei que não é fácil, mas acredite, com o passar do tempo, com aquela insistência que eu sei que você tem, inabalável, você vai sentir uma tremenda alegria e satisfação. Eu ouso até dizer que você vai sentir falta. Virão dias que você vai ter vontade, disposição e fôlego vão ser tão grandes que você vai dar passos mais ousados e mais profundos na oração e na comunhão com Deus e com seu infinito amor. Reze mais. E a terceira pedrinha é o jejum. Vamos lá.
infelizmente, o inimigo nos cevou. Você sabe o que é a ceva? É um tipo de adestramento utilizado com os animais que procuram estabelecer hábitos a partir dos quais ele fica submisso às rotinas do seu dono. E é assim que Satanás, infelizmente, tem feito com muitos de nós, nos dando confortos, comodidades, prazer dos olhos e do paladar, aos quais nós não só nos sujeitamos com frequência para saciar essa dependência do pecado que acaba ficando instalado em nós. Estamos cevados e não conseguimos sair dessa situação. Assim, o jejum funciona como uma forma progressiva e radical de reorientarmos os nossos apetites e irmos aos poucos submetendo a Deus as nossas vontades. Na verdade, é preciso fazer uma preparação para o jejum, porque começar sem orientação pode nos condenar a uma experiência de derrota, de sensação de fracasso. Por isso, nos preparamos para enfrentar o inimigo poderoso e precisamos estar. Ele, o maligno, é repleto de mecanismos de defesa contra os nossos esforços, por isso precisamos estar preparados, ok? O Padre Jonas publicou um livro que chama Práticas de Jejum, que foi muito usado na comunidade Canção Nova como instrução para jejuar, para não fracassar. Primeiro, o jejum é para qualquer pessoa. Mesmo doentes, mesmo gestantes, idosos e crianças podem jejuar sem risco nenhum. O jejum não é uma forma de provar que você pode ficar sem comer nada, pois existem várias formas de jejum. E aí é preciso entender. Há o jejum mais fácil e muito bom, que é apenas o jejum de líquidos. Ele hidrata adequadamente o nosso corpo e pode ser feito nas quartas, nas sextas-feiras, que são os dias recomendados por Nossa Senhora em Medjugorje. Mas não comece pelos 2 dias, não. Se você estivesse acostumado, tudo bem. Mas como muitas vezes não estamos, isso pode ser ruim. Lembre-se sempre que o jejum deve ser acompanhado de oração para obter bons resultados espirituais, que é a finalidade dele. Existe o jejum também de pão e água, que sacia parcialmente a nossa fome e é muito agradável a Deus. Não é comer pão e beber água o tempo inteiro, mas fazer isso somente quando você sentir absoluta e verdadeira necessidade. Existe também o jejum total, que antes de ser experimentado, somente após um treino, aliás, é recomendado fazer esse tipo de jejum. Você pode passar pelos que a gente citou anteriormente e depois chegar no jejum integral. Decida-se por fazer jejum semanal, mas saiba que não é para gente mole, não. A tentação é terrível e o mundo é cruel. Por isso o Senhor mesmo quer nos treinar para o jejum. Jesus jejuava frequentemente, pode ver na Bíblia. Lembre-se que o jejum contribui não somente para a sua salvação, mas também de seus familiares, contribui para a salvação da sua comunidade, da sua paróquia também e por todos os pecadores do mundo. Saiba usar a intencionalidade no seu jejum e nas suas orações. As sextas-feiras são dias penitenciais para a igreja e pode também exercitar-se com a prática da abstinência da carne. Se você não pode fazer o jejum, faça a abstinência da carne. Existe também abstinência de outras coisas que você goste e possa oferecer a Deus nos seus esforços, como doces, como chocolates, como cafés, bebidas e outros apegos desmedidos que nós acabamos cultivando. Mas vamos lá, vamos em frente para a 4ª pedrinha, que é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento do Espírito. Jejuamos o alimento para o nosso corpo humano, mas nós precisamos estar bem nutridos, bem alimentados com esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Jesus, ele afirmou veementemente:
não se vive somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então vamos ouvir o conselho de Jesus. Muita gente usa a palavra de Deus como um self-service no restaurante, né? Pega uma batatinha, pega lá uma verdurinha, um bife. Isso, gente, é lambiscar. Você precisa fazer um bom prato diário, sentar-se, pegar o garfo, a faca e alimentar-se corretamente e disciplinadamente. O ideal é que você estabeleça uma rotina, como fazemos sempre com as nossas refeições. Quando chega aquela hora certa, você interrompe todas as outras coisas que você esteja fazendo e vai sentar-se à mesa e comer. Faça isso também de forma cerimoniosa, parcimoniosa, com métodos apropriados, para que o seu organismo, a sua mente, vá se adaptando até que se torne uma rotina indispensável no seu dia a dia. Mas não fique lambiscando, porque isso não estabelecerá um desenvolvimento adequado para o homem espiritual que precisa ser restaurado em você. A palavra de Deus é o alimento que, ingerido corretamente, irá formar o homem espiritual com alimento sadio. Vai formar órgãos, depois a estrutura óssea, os músculos, as articulações, a epiderme do nosso corpo. Assim acontece também com o corpo espiritual. É urgente estudarmos então a palavra de Deus todos os dias. E vamos finalizando com a quinta pedrinha, a Eucaristia. Olha, nessa hora nós estaremos não somente à mesa com o Senhor, mas estaremos nos alimentando do corpo do Senhor, corpo, sangue, alma e divindade. E veja, Jesus quis se fazer alimento por nós, está lá todos os dias à disposição na missa, na Sagrada Eucaristia. Não tem alimento mais poderoso, meu irmão, ou que dele necessitemos mais do que a Sagrada Eucaristia. A missa é a atualização do santo sacrifício do Calvário, onde Jesus renova para nós a sua paixão e a sua morte, o mistério da redenção que está se refazendo diante dos nossos olhos e em nós mesmos quando nós nos alimentamos. Não vemos concretamente com os nossos olhos, mas os olhos da fé precisam estar abertos, mais do que nunca, para que o grande milagre que se realiza no momento em que Jesus se une a nós e se torna um conosco, fazendo-se para nós vida, saúde espiritual e força para glorificar a Deus com o nosso dia a dia. Se possível, nós devemos comungar todos os dias, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. É extremamente importante se você tem, porque muitos não comungam e por isso estão por aí raquíticos, morrendo de fome, porque não buscam o pão da vida descido do céu. Se não for possível ir à missa todos os dias, procure ir o máximo que puder durante a semana e comungar com maior frequência. Aumente a frequência, porque cada dia mais a Eucaristia se tornará questão de sobrevivência espiritual para nós cristãos, em meio ao caos da modernidade que nós estamos presenciando. Agora que vocês já conhecem as 5 pedrinhas recomendadas por Nossa Senhora, vamos fazer a nossa oração final desse belíssimo estudo do livro do Padre Jonas. Senhor, nós somos a recata de Maria, essa é a conclusão que chegamos. Estamos em tempos de grande tribulação, em maior ou menor grau, experimentamos esse caos da modernidade. Estamos vivendo um processo de restauração, até nos tornarmos a vossa imagem e a vossa semelhança. Ajuda-me, Jesus, a assumir a fidelidade das pedrinhas todos os dias, pedrinhas que amorosamente foram recomendadas por Nossa Senhora, que isso seja integrado à minha vida, a confissão diária, a oração do rosário, o jejum, o estudo da vossa santa palavra e a máxima frequência, a Eucaristia. Consciente da importância dessas pedrinhas,
para nossa sobrevivência nesses tempos, Senhor, de tribulação. Nós queremos ser fiéis aos apelos de Nossa Senhora. Que os frutos dessa fidelidade sejam revertidos em benefício da minha família, da sua família, da nossa comunidade, da Santa Igreja e de toda a humanidade, cujas almas estão se perdendo por falta de quem lhes aponte o caminho da reconciliação, da cura e da salvação no Senhor Jesus. Obrigado por esse estudo, Senhor. Obrigado, Maria, pela sua presença em nosso estudo, por tantas revelações que nos trouxeram as palavras do Padre Jonas sobre a Mãe de Deus, a nossa Mãe, a santa e bendita entre todas as mulheres. Abençoa-nos, Mãe, Rainha, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor.